Capítulo 7. Pensar além da mente local. O Monumento Nacional Muir Woods é um dos lugares mais encantadores da Califórnia. Deve o nome ao conservacionista John Muir. Quando Muir tinha 11 anos, a sua família emigrou da Escócia para os Estados Unidos. Ele tornou-se um aventureiro ávido, com uma sede de viajar que o levou por todo o continente. Pouco antes do seu 30º aniversário, caminhou de Indianápolis até ao Golfo do México, percorrendo uma distância de 1.600 km. Muir acabou por assentar na Califórnia, onde escreveu uma série de artigos influentes intitulada The Studies in the Sierra. Publicou 10 livros explanando a sua filosofia do naturalismo. O seu livro de 1901, Our National Parks, chamou a atenção do presidente Theodore Roosevelt, que viajou ao Vale de Yosemite em 1903 para o visitar. A vida de Muir tornou-se um tributo de ligação à natureza. A floresta no próprio parque é primeva. As escóias costeiras são os seres vivos mais altos do planeta, alcançando alturas de mais de 100 metros. As árvores vivas mais antigas eram rebentos quando Jesus caminhou sobre a Terra há 2.000 anos, enquanto algumas tinham 1.000 anos quando Colombo atravessou o Atlântico. Exemplares fossilizados mostram que a espécie existe há mais de 200 milhões de anos. A terra onde se encontra o Muir Woods foi adquirida em 1905 pelos conservacionistas William e Elizabeth Kent. Convictos de que o lugar era sagrado, quiseram proteger as escóias gigantes dos madeireiros. Os Kent viram-se obrigados a contrair um empréstimo bancário para adquirir a propriedade. Elizabeth estava nervosa quanto a ficarem financeiramente expostos, mas William respondeu-lhe: se perdêssemos todo o dinheiro que temos e salvássemos aquelas árvores, valeria a pena, não valeria? Em 1908, o presidente Theodore Roosevelt proclamou a terra um monumento nacional Muir Woods. Na primavera histórica que se seguiu à Segunda Guerra Mundial, delegados de todas as principais nações do mundo reuniram-se em São Francisco para delinear a Carta das Nações Unidas. Pouco antes de chegarem o momento de fazer a inauguração da conferência, o presidente Franklin D. Roosevelt morreu, a 19 de maio de 1945. Para o homenagear, os delegados celebraram uma cerimónia na Catedral Grove de Muir Woods. Hoje em dia, cerca de 1 milhão de visitantes anuais maravilha-se em Muir Woods com árvores mais antigas do que a história humana registada. Quando o universo assinala uma inversão de marcha. Certa tarde, a caminho da casa de um amigo, eu e Christine passamos por Muir Woods. Por acaso, virámos para um lado errado num cruzamento de cerca de 1 km atrás. Era o fim de semana do feriado de Memorial Day, o início oficial do verão dos Estados Unidos. Havia milhares de pessoas no parque. O trânsito apinhava-se antes e depois da entrada. Todos os parques de estacionamento estavam a abarrotar e havia visitantes estacionados ao longo da berma numa fila que se prolongava por mais de 1,5 km. Peões caminhavam de um lado e do outro da estrada estreita, numa torrente contínua de ida e vinda. Comentámos o quanto gostaríamos de visitar Muir Woods, mas que esperaríamos por uma altura em que não estivesse tão cheio. Desfrutámos do serão com os nossos amigos e decidimos passar a noite no seu quarto de hóspedes. Fomos embora de manhã com a ideia de voltar para casa. De repente, Christine exclamou: Estamos tão perto de Muir Woods, e se fôssemos lá agora? Fizemos uma rápida inversão de marcha e voltámos ao parque. Eram 7h45 da manhã e o parque de estacionamento estava quase vazio. Avançámos pelo trilho rumo à Catedral Grove, o centro da floresta. Imbuímos-nos da beleza das árvores, do ar e dos sons dos pássaros, dos esquilos e do riacho. Christine disse: Vamos tratar isto como uma meditação em movimento. Caminhámos em silêncio. Andámos mais de 1,5 km, contornando o percurso mais popular de Catedral Grove. Demorámos 1 hora. Parávamos frequentemente, maravilhados,
para admirar a grandeza das árvores. Não vimos nenhuma pessoa ao longo do caminho. De regresso, encaminhávamos-nos para a saída do parque, com as almas profundamente nutridas, sentindo-nos profundamente ligados à natureza, um só com o grande campo universal. Quando voltamos ao nosso ponto de partida, no parque de estacionamento, os visitantes matinais começavam a correr ao parque. Tinham chegado 4 autocarros turísticos, despejando centenas de pessoas. O magote de gente à entrada era tão denso que tivemos de abrir caminho à cotovelada para conseguirmos sair. Contudo, tínhamos podido desfrutar da floresta só para nós, aproveitando o espaço sagrado da natureza entre as duas invasões. Simplesmente seguir a nossa felicidade sem um plano fixo e deixando-nos levar pelo fluxo. Tínhamos visto o nosso desejo de visitar Muir Woods, sem multidões, concretizar-se no fim de semana mais concorrido do ano. Estar no fluxo da mente não local. O alinhamento com o fluxo universal desbloqueia o alinhamento com toda a sincronia, graça, beleza e sabedoria do universo. Quando o leitor, um ser humano individual, uma mente local, passa a estar em alinhamento com a grande mente não local, a mente por trás de toda a mente que dá asa a toda a consciência, à medida que se funde e se torna um só com essa mente, a sua mente local individual, deixa de funcionar como um fragmento isolado, separado e solitário, afastado do todo pela ilusão de separação. Ao invés, o fluxo da mente não local encontra-se agora em si e o leitor está no fluxo. Já não é consciência local, é consciência universal. Saiu da posição daquilo que é manobrado para a perspectiva daquilo que age. Horizontes de criatividade abrem-se para si, vistas de possibilidade inundam-lhe a atenção. Sabe que é um só com a sabedoria universal, com o poder universal, com a inteligência universal, com o amor universal. Desse lugar na consciência vive uma vida de sabedoria, inteligência e amor. Já não pede amor, não precisa de amor, nem anseia por amor, porque é amor. Já não reza por sabedoria, pois é sabedoria. Já não busca paz interior, porque a sua própria natureza é paz. Nesse lugar tem acesso a toda a sabedoria, paz e amor do universo. Este é o estado transcendente que tem sido experienciado e descrito por místicos ao longo das eras. É o estado de fluxo que os atletas da elite experienciam em momentos de auge de desempenho. É o estado em que entram os artistas quando criam as suas obras mais inspiradas. É o estado que as crianças habitam naturalmente quando se perdem na brincadeira. É o estado em que deveríamos passar todas as nossas vidas. Tem sido entendido como uma exceção especial e ocasional na moda vida cotidiana. Mas, na verdade, deve ser a forma como começamos e acabamos o dia. Cada dia deve fluir num desdobrar de possibilidades sincrónicas. Quando conheço pessoas nos meus workshops e elas me contam histórias das suas vidas, o sofrimento delas comove-me, mas também me espanta a forma como este sofrimento se vai acumulando à medida que avançam pela vida. Não nasceram a sofrer. Quando eram crianças pequenas, sabiam rir, amar e brincar. Depois tiveram experiências negativas e, gradualmente, foram passando do estado espontaneamente feliz da infância para o estado preocupado, diminuído e estressado da idade adulta. Colocar o fluxo em prática. Como podemos inverter o processo? Talvez essa seja a pergunta mais importante das nossas vidas. Podemos aprender a ser proativos, a fazer em consciência e em prática as coisas que nos devolvem à sincronia com o universo? Podemos aprender a libertar o nosso sofrimento e a brincar de novo? Podemos ensaiar os estados de consciência que conhecíamos quando éramos crianças e transformar as nossas vidas de adultos num parque de possibilidades felizes? A forma de colocar isto em prática é simples. Ao acordar todas as manhãs, alinhe simplesmente a sua consciência com a frequência mais elevada que esteja ao seu alcance. Fique sentado em silêncio. Leia as palavras que mais o inspiram e entre num estado de contemplação. Antes de dar início ao seu dia, antes de começar a pensar ou a criar, alinhe-se. Alinhe-se com a frequência de vibração mais elevada que conheça. Alinhe-se com o campo de energia mais elevado que tenha consciência.
Use este dom chamado consciência para se alinhar constantemente com esse campo de energia mais elevado possível no início de cada dia. Ao fazê-lo, sentirá uma mudança no seu corpo, terá uma sensação física de mudar para um novo plano, de passar para um estado alterado. A sensação física de estar alinhado com o campo universal, de ser um com a mente não local, é bastante diferente da experiência física gerada pela ilusão de ser uma mente local, separada e isolada do amor, da sabedoria, da genialidade e da perspectiva elevada da grande inteligência não local. Então, neste espaço que cria para si mesmo todas as manhãs, sendo um com o universo, os pensamentos que terá serão diferentes, as ações que tomará serão diferentes, as aspirações que terá serão completamente diferentes, as expectativas que tem mudarão. Os pressupostos que fará não se assemelharão em nada aos pressupostos feitos num estado de mente local isolada. A mundivisão a partir da qual verá a vida e a criação será expansiva. Os campos de possibilidade que perceberá serão infinitos. A sua própria noção de eu, de quem é enquanto ser humano, mudará por completo. Viver em sintonia com o campo universal. Um você a viver em sintonia com o campo universal tem uma percepção completamente diferente de si mesmo do que um você a viver como um ser isolado na mente local. Ao ver-se como um só com este universo sincronizado, avançará para o seu dia com uma sensação de equanimidade, poder, paz, alegria, amor e exuberância. Alinhar-se-á com o gênio criativo e moldará o mundo exterior baseando-se numa noção de alta visão inspirada no campo da realidade dessa mente universal. De súbito, deixa de ser um indivíduo isolado a embater neste ou naquele problema ou desafio. Em vez disso, faz parte de uma orquestra de movimento sincronizado. Sendo um só com o universo, será um só com todos aqueles que são um só com o universo. Sendo um só com o universo, será um só com todas as forças e fenómenos da natureza que também são um só com o universo. Sendo um só com o universo, dançará ao ritmo das harmonias naturais da criação. A sinfonia ressoante de toda a mente. Quando nos alinhamos com o universo, a nossa mente individual sincroniza-se automaticamente com todas as outras mentes que também se sincronizam com o universo, e as únicas mentes com quem destoamos são aquelas que, por si mesmas, destoam do universo. Amámo-las, abençoámo-las e, através da nossa sintonia, convidámo-las a sintonizarem-se também. Não podemos ajudar aqueles que amamos saindo da sintonia e entrando no lugar de não sintonia em que eles vivem. Só podemos ajudá-los estando vibrantemente sintonizados com o Eu Universal. Somos então um farol convidativo, recebendo-os na possibilidade de se juntarem a nós na dança da sintonia. Se juntarem a nós, ficarão natural e desenvoltamente sintonizadas connosco e, se tiverem uma opção diferente, abençoámo-las no seu caminho. Não precisamos de as persuadir ou de as induzir. Juntar-se-ão à dança quando estiverem preparadas. Deixe-as ir, verificará que há milhares de pessoas, milhões de pessoas, milhares de milhões de pessoas apostos para dançar consigo em sintonia com a vida. E esse é o desejo do universo para nós, que encontremos esta sintonia e permanecemos nela. Que comecemos cada dia calibrando-nos para o campo universal. Que comecemos cada dia largando a ilusão de sermos uma entidade local em dificuldades e aceitando a realidade de que somos um só com tudo o que existe. É isto que o universo mais quer para nós. Abandonar a ilusão da localidade. O universo sabe que, assim que abrimos mão da ilusão de sermos uma entidade isolada e local e aceitamos a realidade de que somos um só com a mente universal, de súbito, tornamos-nos parte do fluxo. Sincronicamente, dançamos com todos os seres que fazem parte da dança universal. A nossa vida flui fácil e organicamente. Toda a fricção, toda a estática que sentimos ao nível da mente local desaparece. A vida torna-se fácil, feliz e naturalmente criativa. Sentimos-nos um só com esta realidade universal una. O tipo de vida que criamos para nós mesmos a partir dessa perspectiva é radicalmente diferente da vida que criamos a partir da perspectiva de um eu isolado. Fazer esta escolha, dia após dia, esta escolha de nos alinharmos todas as manhãs, envia a nossa vida numa trajetória completamente nova,
uma trajetória plena de possibilidades, imbuída de alegria, carregada de vitalidade e entusiasmo. Neste momento, o leitor encontra-se numa encruzilhada, num momento de escolha, o momento em que ou aceita a realidade de si mesmo como um só com um universo benévolo, ou continua na ilusão de que não é assim. Enfrenta esta escolha neste momento. Enfrenta esta escolha em todos os momentos. E a escolha mais importante que alguma vez fará. Esta é a escolha mais importante que fará em toda a sua vida, alinhando ou não alinhado. Alinhado ou não alinhado. E ao fazer essa escolha agora, ao alinhar-se no momento seguinte, e no outro, e no outro, e no dia seguinte, na semana seguinte, no mês seguinte, ao fazer essa escolha um número infindo de vezes, isso deixa de ser uma escolha e passa a ser um facto. Torna-se não uma decisão, mas uma forma de vida. Tornando-se uma forma de vida, ao tornar-se um modo padrão da sua consciência. Começará a construir a estrutura neural que a ancora na matéria. A matéria do seu corpo torna-se o veículo não da sua mente local, mas da mente não local. A mente não local, regendo os circuitos neurais do seu cérebro e do seu corpo, cria um novo cérebro e um novo corpo. Constrói células, regenera ADN, cria um campo de ligação, gera coerência nos seus pensamentos, palavras e atos. Abre possibilidades na sua esfera de influência, co-cria consigo ao nível da sua realidade material. A realidade material que criamos quando somos um só com a mente universal é completamente diferente da realidade material que criamos quando estamos isolados da mente universal. Temos estes pensamentos em alinhamento com a mente universal e eles tornam-se coisas em alinhamento com a mente universal. A matéria do nosso corpo altera-se e muda. A matéria da nossa realidade material altera-se e muda. E, um momento de alinhamento após o outro, vivemos numa realidade material completamente diferente daquela que teríamos criado se permanecêssemos na prisão da mente local e do eu local. Ou que criaremos juntos neste campo unificado? Vamos descobrir. Atividades para praticar esta semana. Dê um passeio na natureza e pratique caminhar devagar. Sinta cada vez que pousa o pé no chão. Caminhe ou fique parado descalço sobre a areia ou relva molhada durante os minutos por dia. Durante a sua prática de ecomeditação de manhã e à noite, sintonize conscientemente o seu eu local com a mente não local. Um dia, depois de meditar, desenhe no seu diário uma ilustração do seu eu local e da realidade não local. Não precisa de ser um grande artista, basta um esboço simples. Pergunta à mente não local qual é a tua maior visão para mim. Escreva no seu diário o que quer que lhe venha à cabeça. Epílogo. Onde a mente nos leva a seguir. Tenho o privilégio de viver entre criadores espetaculares. Neste preciso momento, e em todos os momentos, o leitor e eu estamos a criar o mundo à nossa volta através dos nossos pensamentos. Somos membros de uma comunidade de artistas que pinta o nosso mundo momento a momento, dando-lhe existência. As visões que vemos na nossa mente traduzem-se, pensamento a pensamento, na realidade concreta da forma material que nos rodeia. Ao escolhermos os nossos pensamentos, estamos, na verdade, a escolher a nossa realidade material, quer tenhamos consciência disso, quer não. Que tipo de mundo criaremos nos momentos, dias, meses, anos e décadas vindouros? Eu creio que será um mundo de paz, de beleza, de oportunidade, de sabedoria. Nos últimos séculos temos praticado criar sobrevivência, medo, ira, guerra, ressentimento, competição, vergonha, culpa, rivalidade e outras formas de conflito. Como espécie, tivemos milhares de gerações para experienciar as circunstâncias materiais que resultam desse tipo de pensamento. Vimos o sofrimento que isso produz. Agora, julgo eu, estamos preparados para uma nova experiência. Estamos preparados para pintar um mundo novo. Ao darmos conta da nossa capacidade de escolher esse mundo, começamos a selecionar pensamentos, sentimentos, experiências e crenças que propiciam a sua criação. Quando descobrimos que criamos com as nossas mentes, produzimos as nossas primeiras e pequenas criações deliberadas. Como um bebê a dar os primeiros passos, estamos hesitantes e inseguros. Mas, se alguma vez tiver observado uma criança a aprender a andar, saberá que essa hesitação depressa dá lugar a uma confiança exuberante.
Livre para explorar o mundo, a criança avança entusiasticamente, vai onde nunca antes tinha podido ir. O seu círculo de influência expande-se cada vez mais à medida que ela se aventura cada vez mais longe do seu ponto de partida. Depressa ajusta a mente à nova realidade e assume um grau de mobilidade e liberdade que nunca conhecera até ter dado o primeiro passo. Assim somos nós hoje em dia. Enquanto espécie, começamos tão só a arranhar a superfície do nosso poder. Não fazemos ideia daquilo que somos capazes. Nem sequer demos o nosso primeiro passo. Estamos apenas a começar a perceber aquilo que poderemos realizar. Ainda que o futuro seja desconhecido, envolto em mistério, podemos olhar para trás e ver claramente o que aconteceu no passado. Vemos as duas guerras mundiais do século XX e os conflitos ainda mais sangrentos do século XIX e de épocas anteriores. Vemos a ignorância, a pobreza, a fome, a injustiça e a crueldade em que a nossa espécie se desenvolve há milénios. Se um milénio de progresso na ciência e na filosofia nos deu os primeiros vislumbres de clareza, a existência humana tem sido regida pelos requisitos brutais da sobrevivência durante a maior parte da história. Como espécie, já estivemos lá. Fizemos isso e ainda compramos a t-shirt. Agora está na hora de mais. Quando não sabíamos que os nossos pensamentos criavam a nossa realidade, presumíamos que todo o sofrimento em que vivíamos era uma realidade fixa e objetiva. Agora sabemos que não é assim. Começamos a compreender o imenso potencial das nossas mentes para criar a realidade. Compreendemos a influência que exercermos tanto sobre os níveis microscópicos como sobre os níveis macroscópicos da forma. À escala microscópica, compreendemos que os nossos pensamentos moldam a todo momento a anatomia e a fisiologia das nossas células, dando origem e findando a existência de moléculas, como a fantasia de um alquimista medieval. Ao nível macroscópico, os nossos pensamentos combinam-se com os do resto da nossa espécie para criar o curso da história. A história que criamos quando compreendemos o nosso poder é muito diferente da história que criávamos quando operávamos ceguamente sob a ilusão de que a realidade era composta por eventos aleatórios que simplesmente nos aconteciam. Como criadores conscientes, escolhemos de forma diferente. Quando as nossas necessidades de sobrevivência nos empurram para pensamentos zangados e amargurados, nascidos da ilusão de escassez e competição, optamos por não os pensar. Ao não os pensarmos, juntamos-nos aos milhões de outras pessoas que tomam escolhas similares. Vemo-nos atraídos para os campos da realidade dessa nova comunidade. Multiplicando a ressonância desses campos partilhados, mudamos a direção da sociedade. Quando escolhemos não ter o tal pensamento negativo e o substituímos por um positivo, não nos limitamos a alterar a nossa própria realidade. Alteramos a realidade de toda a espécie humana. Acrescentamos-nos à soma da amabilidade e a compaixão no mundo. Reforçamos esse novo campo da realidade. Fazemos parte de milhões de pessoas que acrescentam a sua energia positiva à nova realidade. Ajudam a transformá-la numa força irresistível que muda a maré da história. Enquanto as forças da miséria, pessoas levadas pela sobrevivência e ignorando o fato de estarem a criar um mundo sombrio que receavam, poderão ter estado ao comando durante milénios. Hoje em dia é diferente. Compreendemos o nosso poder, fazemos escolhas diferentes, usamos o nosso poder para moldar primeiro a nossa própria realidade pessoal e depois, coletivamente, a realidade do planeta. Tendo experienciado o pensamento receoso e as suas consequências, creio que agora embarcamos numa nova experiência. Como aquela criança pequena a dar os seus primeiros passos, incidimos luz na escuridão do nosso velho pensamento condicionado. Esse primeiro raio de luz, à semelhança daquele primeiro passo, brilha com hesitação, mas sabe bem. As moléculas que criamos nos nossos corpos, quando iluminamos o nosso pensamento, dão-nos uma boa sensação. As circunstâncias que criamos no mundo à nossa volta, quando iluminamos as nossas mentes, são infinitamente mais desfrutáveis. Num ciclo de feedback positivo, isso reforça o nosso desejo por mais do mesmo. Ao ganharmos cada vez mais confiança no nosso recém-descoberto poder de criar um mundo positivo, começamos a pensar com maior ousadia. Imaginamos como poderia ser um mundo sem guerra, fome ou pobreza.
Essa visão imaterial subjetiva é um embrião da realidade material objetiva. É esta a obra que agora criamos juntos, unindo-nos a milhões de outras pessoas por todo o mundo que se comprometeram com um futuro positivo para si mesmas e para a humanidade. Produzimos um irresistível campo de amor. O campo de amor que criamos não se opõe a ninguém. Não julgamos, não condenamos, nem nos queixamos. Simplesmente amamos. À medida que o campo de amor se fortalece, envolve todo o seu alcance. Desta realidade partilhada do campo de amor nasce uma nova realidade material. A realidade material reflete a energia da realidade material. A nova realidade material, as pessoas agem instintivamente com amabilidade e compaixão. O respeito e o altruísmo são a nova normalidade nas relações humanas. A partir do momento em que são concebidas, as crianças do futuro crescem com estes pressupostos. Envoltas em amor da concepção em diante, não experienciam outra coisa. Tornam-se criadores vibrantes com a sua brincadeira e as suas interações sociais e as suas expectativas de vida saturadas com a certeza do amor. Crescendo num mundo de amor, criam amor nas suas carreiras e famílias. O mundo muda para refletir as suas expectativas. Não faço ideia do que os nossos filhos ou os filhos dos nossos filhos poderão criar. Tenho a certeza de que os tipos de criações produzidas por seres humanos saturados de amor serão produtos de felicidade. Creio que as suas novas criações levarão a ciência, a educação, a arte, a música, a filosofia, a religião, a arquitetura, o ambiente, a civilização e a sociedade a lugares bem além daqueles que a nossa geração consegue imaginar. É esse o mundo em que planeio passar o resto da minha vida. É esse o mundo que escolho criar com os meus pensamentos pessoais a partir do momento que abro os olhos no início de cada novo dia. É esse mundo que o convido a vir criar comigo com os seus pensamentos pessoais, momento a momento. Não há melhor sítio onde viver. Obrigado por me acompanhar nesta exploração. Vimos que a proposição de que a mente cria matéria não é mera especulação metafísica, mas facto científico. Descobrimos que as nossas mentes criam realidade e ganhamos consciência do potencial que cada um de nós tem de criar uma realidade benévola, usando o tremendo poder do pensamento. Operando em conjunto daqui em diante, mal posso esperar por criar este delicioso mundo de amor e alegria consigo.